Então, boa noite, podemos começar a nossa terceira, não é? Terceira comunicação. Então, na anterior nós falamos sobre o estágio, a etapa ou a dimensão hedonística da vida humana e de sua evolução, da construção da personalidade. Agora, então, nós vamos entrar na segunda etapa, que é a etapa ou a dimensão ética da vida humana. E, em primeiro lugar, então, vamos tratar da transição. Kierkegaard não se detém apenas na descrição das características de cada dimensão da vida, da dimensão hedonística, por exemplo, mas mostra também, e isso é essencial na sua concepção desses estágios da vida, ele mostra para onde leva finalmente a dinâmica da busca de autossatisfação. Foi o que nós vimos outra vez, essa busca de autossatisfação, mas não mostramos ainda o seu, digamos, o seu auge ou a consequência, o que é que acontece com quem vive sob essa perspectiva. Então, essa consequência de toda uma vida que busca simplesmente o prazer, a autossatisfação, é exatamente aquilo que pode levar à transição para um novo estágio, que é o estágio ético. E como é que acontece, então? O desejo de prazer, jamais satisfeito na linha dos bens finitos em que se move, não é? O desejo sempre procurando um bem ali na sua vida cotidiana. Então, esse desejo torna-se insaciável, como se viu já. A repetição do mesmo, na aparência do sempre novo, numa busca que se protrai indefinidamente, mas em permanente frustração, acaba cansando. Transforma-se em um tédio insuportável. Vocês receberam o esquemazinho, não é? O tédio, portanto, é a primeira fase dessa transição. E Kierkegaard usa como personificação desse estágio a figura do Fausto de Goethe, que se apresenta, não é, ali naquele romance, naquela obra célebre de Goethe. Fausto, o personagem, apresenta-se como uma pessoa entediada, perplexa, melancólica. Então, Kierkegaard usa o Fausto como o exemplo característico desse levar até o fim, as consequências. Mas a necessidade de fugir do tédio, então, obriga o hedonista a buscar novas experiências, como distrações, no sentido pascaliano do termo divertissement. A palavra, ao pé da letra, seria divertimento, mas em Pascal isso significa a pessoa estar fugindo de si mesma, procurando distrair-se para não suportar o peso do seu vazio, o peso do vazio. Então, ele leva a desviar o olhar de si, e todo esse empenho torna-se, porém, inútil. Ele está fugindo de si mesmo, mas não consegue. Daí vem, então, uma inquietação permanente, a falta de paz, de sossego, acompanhado de tristeza em relação ao passado perdido, que ele vê que não ganhou nada, que está sempre atrás de alguma coisa, mas nunca a possui, por assim dizer. Então, o passado perdido e o medo de não alcançar no futuro a satisfação do desejo. Ele já está vendo que não consegue, então, também para o futuro. Então, a tristeza do presente
ou melhor, a tristeza do passado, o medo do futuro e a inquietação permanente no presente, a angústia. Então, surge assim como segundo momento desse drama final do estágio hedonístico, a angústia, algo parecido, quer dizer, na linha daquilo que Hegel chamou a consciência infeliz, e que ele define como a busca sem fim do imutável no mutável. Assim que Hegel define essa consciência infeliz. Kierkegaard, portanto, apresenta como a angústia. E como estágio final, inevitável dessa existência hedonística, então, o tédio, não é? A angústia e, finalmente, o desespero, desconto o desespero. A pessoa cansada de procurar sempre o mesmo, sem conseguir saciar-se, angustiada pela desproporção entre o desejo infinito e as realizações sempre limitadas de fugidias, perde a esperança de encontrar qualquer satisfação nesta busca contínua de satisfação e entra em desespero. Esta situação, de novo, é configurada por Kierkegaard na lenda do judeu errante. Não sei se já ouviram falar, hoje em dia não se fala tanto dessa lenda do judeu errante, mas já foi assim muito difundida em certas épocas. Então, esse judeu errante, essa lenda, tem o nome de Ahasverus, que teria, então, em que consiste a lenda brevemente? Consiste que ele teria negado o auxílio pedido por Jesus ao cair, carregando a cruz no caminho do Calvário. Então passou pela loja de Ahasverus e pediu auxílio quando caiu no chão, mas Ahasverus teria negado. Então tem várias versões da lenda, não é, pai? Então teria sido amaldiçoado por Jesus, segundo a lenda. E então teria lançado a maldição dizendo que ele caminharia. Então ele diz, não, o senhor vai, continua seu caminho, teria dito aos Ahasverus, não é? E então Jesus teria replicado que ele caminharia, não é, pelo mundo inteiro até o fim dos tempos. Então é a pessoa que nunca encontra o seu fim, não é, nesse sentido. Essa lenda então foi aplicada aqui por Kierkegaard. Então, daí se segue o desespero. É uma descrição, uma decepção radical, uma situação sem saída, sem qualquer perspectiva de mudança no plano em que se encontra. Assim, a pessoa, o espírito, começa a exigir uma forma superior de existência, acaba por pressentir a possibilidade de algo diferente. Não dá mais. Vamos ver se há alguma coisa diferente. E com isso se inicia um movimento que pode se chamar de conversão. Ele tem como elemento determinante desse movimento de conversão a reflexão, o confronto consigo mesmo, contrário à pura espontaneidade natural, ao imediatismo do estágio hedonístico. A pessoa é levada a pensar a sua angústia, ultrapassando um instante imediato. Ele, confrontando-se consigo mesmo, começa a compreender a inadequação entre o infinito do desejo e suas expressões voltadas todas para os bens particulares. A pretensa liberdade irrestrita, não é? Ele está livre, não tem nenhum bloqueio, não é? Não pretendia ter. Então, a pretensa liberdade irrestrita, que busca a satisfação absoluta, ora num ou ora noutro objeto do gozo passageiro, revela a sua inconsistência e se torna uma verdadeira escravidão. Aparece
como uma verdadeira escravidão. O instante que representava tudo, se mostra como nada. Então, essa situação de desespero não é mais o puro estágio hedonístico, enquanto implica reflexão, mas não introduz ainda no estágio ético, enquanto a pessoa não se decidir permanecendo na contradição existencial. Não sei se está ficando muito abstrato ou está dando para acompanhar, mais ou menos? Então, portanto, o momento de transição. A percepção fugidia da oportunidade de mudança existencial de uma vida outra, coloca a pessoa inexoravelmente diante da escolha. Ela acaba por descobrir que a escolha é o fator mais poderoso da unificação da personalidade. Ela é colocada diante de uma alternativa decisiva, ou responder positivamente a esta voz interior que começa a emergir no seu espírito, ou recusá-la. Seja permanecendo na ambiguidade da indecisão, seja tentando sufocar essa proposta que aparece para ele de uma vida diferente, tentando sufocá-la no turbilhão de novos prazeres que já não satisfazem, nem mesmo superficialmente. É o tédio, a angústia, não é? Mesmo numa busca renovada de prazeres, mas não satisfaz. Diante da tomada de consciência do desespero, então há duas saídas, como já foi dito, não é? Por um lado, farto de prazeres, desencantado, o sujeito não dá, contudo, o passo decisivo, libertador para a nova etapa. Tenta sufocar a angústia, encerrando-se no nível hedonístico. Mergulha loucamente no prazer, que já não lhe satisfaz absolutamente. Tudo se torna indiferente, cresce o desgosto pela vida. É o que Kierkegaard chama então de melancolia, que pode levar à depressão e até ao suicídio. A alternativa é assumir o desespero assimilando o que ele está mostrando, o seu significado, e assim passar ao estágio ético. Estão vendo então aí a transição, uma transição que Kierkegaard pode dar a impressão de novo de estar exagerando, não é? Falando até no suicídio, embora às vezes tem gente que se suicida, não é? Então, a insistência na angústia e no desespero. Mas será que a maioria das pessoas, será que passa a maioria das pessoas por essa situação que nós descrevemos há pouco? A essa altura nós já sabemos, já falamos no outro ponto, a resposta. Indo até o limite extremo, Kierkegaard desvenda com força traços presentes, ainda que relativamente soterrados, mas presentes em toda a existência humana. Evidentemente, o desespero tem graus. Surge propriamente quando a busca desenfreada de satisfação chega ao extremo. Entretanto, a insatisfação com os prazeres fugazes e a consciência da própria responsabilidade diante da vida, características da fase ética que virá, pode ser despertada de maneira menos trágica. O apelo para a superação de uma vida inspirada pelo puro prazer acontece com frequência em situações menos agudas. Não é difícil identificar no normal das pessoas
esse momento em que aparece a oportunidade de uma mudança, de uma conversão. Essa conversão não é propriamente religiosa, ainda que possa ocorrer para uma pessoa que é cristã, que tem uma formação cristã, pode ocorrer em tal contexto. Mas essa tomada de consciência de uma dimensão superior da existência pode ser ocasionada de duas maneiras básicas. A primeira, com o desenvolvimento de sua capacidade racional, pessoa, criança ou adolescente que vai começando a pensar nas coisas, não é? Então, com esse desenvolvimento, muitos jovens chegam a perceber, por experiência pessoal, o valor das normas morais oferecidas no seu contexto social e assimiladas até então irrefletidamente. Nós já vimos que hoje em dia não são tão claras essas normas morais, mas eu creio que ainda a nossa educação, apesar de todos os limites, de todas as deficiências, ainda apresenta normas, talvez não propriamente como morais, mas como normas com convenções sociais. Não é possível fazer isso, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. Isso ainda existe de alguma maneira, não é? Mas, então, a pessoa, a criança ou adolescente pode chegar a perceber que aquilo não é simplesmente algo que vem de fora, mas ele começa a perceber que aquilo tem sentido, ou que muita coisa tem sentido. Então, espontaneamente, é a superação da inocência, do egoísmo infantil na adolescência, ou mesmo mais tarde, ocorre sobretudo pela influência de um ambiente favorável, de uma educação moral e religiosa, não é? No nosso meio ainda tem colégios ou famílias, não é? Que transmitem de alguma maneira essa educação. Então, outros estímulos que ajudam a pessoa a dar-se conta da própria responsabilidade na sua vida. Essa percepção pode ser mais ou menos espontânea ou provocada, por exemplo, por testemunhos significativos. Não é? Então, uma pessoa que me impressiona, então isso pode provocar essa tomada de consciência de valores que não são simplesmente os impulsos espontâneos. Então, ou no ambiente religioso, um retiro, um curso, ou qualquer coisa, então, que pode ter a ocasião de perceber, não é? Esses valores superiores. Então, fica claro que a simples busca de si mesmo, então, nessas situações, fica claro que essa simples busca de sua satisfação e interesse não é capaz de contentar plenamente, não dá paz e alegria verdadeira. É então que os ideais, não é, valores ideais, mostram, então, para muitos ou para alguns, a sua beleza muito superior às satisfações interesseiras. Eles despertam, não raro, um entusiasmo por valores éticos, a honestidade, o autocontrole, a justiça, o respeito, a gratidão, a solidariedade, etc., e por causas sociais, tornando o jovem capaz de sacrificar com alegria por seus ideais, sacrificar seu conforto e suas metas meramente autocentradas. Está dando para acompanhar ou está de novo ficando meio monótono? Está dando? Qualquer coisa vocês perguntam, não é? Ou vamos mais depressa um pouco? Está repetitivo demais? Essa é então a primeira possibilidade de descobrir, sem grandes desesperos, não é? Mas descobrir a inconsistência da vida anterior. Não é isso? Não é?
Então, o outro é o caso daqueles que se deixaram levar por uma vida mais intensa de prazeres, ou toda voltada para si mesmos e responsável dos seus deveres para com os outros. Aí são antes experiências fortes negativas que abalam, mas não, digo, abalam aquela segurança ilusória, não chegou aquele desespero, mas era uma vida sem sentido. Então, essas experiências fortes, a morte de pessoas próximas, perigos de vida, acidentes, doenças, fracassos, decepções. Então, essas experiências negativas fortes podem despertar, não é? Digamos, a inconsistência daquela vida e, portanto, abrir para valores superiores. Mas também um novo horizonte existencial pode surgir de experiências positivas. Por exemplo, o encontro de um amor verdadeiro, a experiência de ser amado por outra pessoa que o valoriza como único, talvez, não é? Pode levar alguém a refletir seriamente sobre sua vida, a dar-se conta de sua situação infeliz, a desejar mudança, a valorizar-se a si mesmo, não é? Procurar meios de valorizar-se, de crescer para corresponder a este apreço, a este amor. Eu creio que também essa experiência nós identificamos, não é? Não precisa ser radical, né? Hein? Não precisa ser radical, assim. Radical. Essa conversão não precisa, ela pode vir na vida da pessoa. Então, pode acontecer na vida da pessoa, não é? Sem o desespero radical e também sem uma imediatez, não é não? Pode ser um processo, é isso? Um processo. Pode associar uma descoberta de uma amor verdadeiro. Às vezes os pais vão dando amor, entendeu? Aí vai na adolescência, ele sabe que ele tem aquele amor, aquele conflito e tudo, mas ele vai vivendo. Isso pode ser comum. É isso que estamos dizendo para mostrar que Kierkegaard fala de uma maneira extrema, mas a mesma coisa. É porque a vida que ele viveu, né? O pai dele foi muito. Isso. Ele teve uma fase também. E porque ele quis falar assim para mostrar com toda a força, não é? As características, não é? Mas nós podemos encontrar essa, digamos, mudança, ou essa, primeiro, percepção, como eu já disse, da inconsistência, ou do sem sentido da vida que se está vivendo, e ao mesmo tempo abrir para uma nova perspectiva, não é? Então pode não ser dessa maneira tão brusca, não é? Ou tão radical. Então, a passagem ao novo estágio ético, então para isso não basta assumir atitudes corretas por pressão social, mas supõe uma experiência pessoal da insuficiência das satisfações imediatas ante a beleza pressentida que a pessoa vai percebendo desses valores superiores, morais. Então, nesse sentido, todos nós, de um modo ou de outro, somos postos algum dia, ou muitas vezes, diante da alternativa. Ou assumir a própria responsabilidade, decidindo-nos pela vida ética, ou permanecer na indecisão, sem sermos capazes de uma escolha. De fato, quem foi tocado de algum modo pela superioridade do ético, chegou a perceber de alguma maneira, já não pode esquecer esta experiência. Pode abandonar melancolicamente aqueles ideais que se manifestaram, procurando sufocar seus apelos na tentativa de retomar as satisfações egoístas que já não contentam mais, nem passageiramente. A alternativa significa viver na ambiguidade, mediocramente. Quer dizer, uma alternativa é voltar simplesmente, não é, para o estado hedonístico, mas aí já com consciência
de que não é o sentido verdadeiro da vida. E a outra alternativa é viver na ambiguidade, mediocremente, querendo e não querendo dar o salto decisivo, sempre descontente consigo. Certamente ninguém é plenamente coerente com suas propostas éticas, mas a passagem para este nível equivale a fazer, de fato, uma opção fundamental pelo bem e renová-la continuamente na consciência das múltiplas deficiências próprias da fragilidade humana. Mas fazer a opção é uma coisa, então, que já distingue, já identifica, define esse estágio ético. Então, essa passagem, não é? Tá dando para perceber? Sim, agora podíamos fazer uma pergunta no sentido de que essa opção, se ela recai uma e outras vezes em incoerências, mesmo que no fundo você tenha aquela opção pelo bem, mas concretamente sua vida mostra pontos, mesmo que não sejam muitos, que justamente mostram uma coisa totalmente ao contrário, não é? Será que ainda vale dizer que no fundo eu tenho essa opção pelo bem? Depende, mas pode ter a opção pelo bem e ser incoerente, como dizia São Paulo já, não é? Justamente. Faço bem, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Então ele está falando já de uma opção ética, porque ele sabe o que é o bem, mas não, ele quer o bem, mas não faz. Mas sempre, não faz sempre. Quanto ao senso de mudança radical, né, eu acredito que essas mudanças elas acontecem de forma radical, mas no sentido de raiz. E a partir do momento que você planta determinada coisa, você estirpa aquela raiz e planta outra coisa, até que os frutos venham a aparecer, pode demorar algum tempo. E a pessoa vai demonstrar ainda ambiguidade nos seus atos, nas suas palavras, nas suas ações. É isso mesmo, né? Então, pode até a vida inteira, ninguém é perfeito, não é? Mas em todo caso, não é? Pode estar mais reforçada ou não essa opção, não é? Agora, então é importante entender qual é o fundamental para Kierkegaard, e de fato também eu acho numa análise da experiência humana. Então, nessa passagem, nessa transição, quer dizer, o ingresso nesse estágio novo não é automático, como nós estamos vendo. Trata-se de um salto dialético que implica uma opção clara entre o quê? Entre necessidade natural e liberdade. Então é isso que é a diferença básica. A natureza, necessidade natural, corresponde àquilo que nos é dado na nossa existência. Não depende de nós. Eu já nasci com cabelo preto ou branco, não é? Ou qualquer maneira. O louro, não é? Então, eu já nasci assim, com todas as minha estrutura biopsíquica, meu ambiente social e assim por diante, cultural, não é? Então, isso é minha natureza, minha inteligência, minha memória, minha vontade, não é? Meus afetos, não é? Isso é a natureza. Então, não depende originariamente de nós mesmos. Podemos administrar essa natureza, desenvolvê-la daquela maneira, mas ela já está dada e vai se dando também ao longo da nossa existência, aquilo como nós vimos antes, aquilo que já é, não é? Agora, é a estrutura essencial do ser humano como tal, as suas potencialidades nos vários níveis, corporais, psíquicos, espirituais, essas potencialidades ou essas faculdades que tendem naturalmente, não é, a chegar ao seu fim, a se satisfazer, a crescer. E por outro lado, então também as características individuais
de cada um, na sua natureza, qualidades, talentos, deficiências e assim por diante. A liberdade, porém, é em nós um elemento propriamente pessoal. É ela que constitui o meu verdadeiro eu. É por ela que se orienta a vida. Então, a natureza está ali. A liberdade é que orienta todas as capacidades naturais numa ou noutra direção. Então, é o próprio do ser humano, a liberdade. A natureza existe em todos os entes aqui da natureza, como se diz, mas a liberdade só existe no ser humano. Então, é por ela que se orienta a vida. É interessante, não sei se muitos de vocês já ouviram falar, não é? Mas Santo Inácio de Loyola, que não é nem um filósofo, nem um teólogo, mas teve uma intuição profunda sobre essa distinção numa oração que ele propõe, não é? No seu exercício espirituais, que começa assim, é uma oração: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. Depois continua: a minha memória, a minha inteligência e a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, a vós entrego e restituo. Quem entrega e restitui, quem é? A liberdade. Sem liberdade não tem história. A liberdade. Então, ele distingue claramente a liberdade, põe antes, e depois as potências, digamos, características do ser humano. A memória, a inteligência e a vontade, mas vontade aí não é o querer propriamente, mas é o desejar, é o afeto, é a dimensão afetiva do ser humano. A liberdade é que é, então, aquilo que se contrapõe, por assim dizer, a todo o resto, tudo que eu sou e o que eu tenho. O que eu sou naturalmente e o que eu tenho, então a minha liberdade põe à sua disposição, no caso, orienta para Deus. Está dando para Conceição uma intuição profunda que mostra esse sentido, não é? Da liberdade. Então esse seria o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto, depois de mostrar essa transição e o que a constitui propriamente. Então, o segundo ponto é a essência da vida ética. Então, em primeiro lugar, o caráter determinante da escolha, que já foi mencionado. O estágio hedonístico, como se viu, é caracterizado pelo regime de necessidade. Quer dizer, ser espontaneamente aquilo que cada um é pela própria natureza. Deixar-se levar simplesmente, sem qualquer controle pessoal, pelo impulso de satisfação dos desejos de todos os tipos, tanto corporais como psíquicos e espirituais. Se eu simplesmente não intervenho, não é? Mas deixo que corra aqueles desejos, isso é o nível hedonístico. Isto vale, portanto, de desejos de ordem superior, como também o desejo de saber, de produzir, o desejo de companhia humana, não é? Ou outra, de comunicar as próprias ideias e sentimentos, e assim por diante. Então, desde que se trate tão somente de seguir o impulso espontâneo, então ainda predomina o egocentrismo hedonista. O estágio ético, ao invés, é comandado pelo regime de liberdade, que supõe alternativas na meta e nos meios para a sua consecução. Então, alternativa, liberdade, possibilidades a serem escolhidas por mim. Trata-se de tornar-se, por opção, aquilo que cada um é e deve ser, no sentido da autêntica realização da sua natureza. O essencial do estágio ético é a escolha própria do ser humano enquanto
racional e livre. Na vida hedonística, pelo contrário, não há verdadeira escolha. Nesse nível, quando alguém se lança na busca de certo tipo de prazer em vez de outro, não faz por uma escolha, mas por um condicionamento natural e necessário. A escolha aparente é apenas o resultado da atração pelo que mais satisfaz. Então ele quer só o prazer e escolhe esse e não aquele. Por quê? Porque aquele dá mais prazer. Então não há escolha de verdade. O hedonista pode adotar um ou outro meio para alcançar o seu fim, mas este fim, a satisfação dos desejos, não foi escolhido. E também o meio é simplesmente a satisfação dos desejos. Trata-se da tendência natural e espontânea de procurar o próprio bem, da autossatisfação por si mesma, sem qualquer submissão a um padrão racional. Neste caso também, os meios são predeterminados, como foi dito. Todo ser humano vive ou no plano hedonístico ou no plano ético, como predominante, não é total, ou está predominando o plano hedonístico ou o ético. Não há alternativa. Não se trata, porém, de uma escolha entre dois estilos de vida. Quem vive espontaneamente na esfera hedonística, por definição, não a escolheu. Ele vive ali, foi levado. Não escolheu. Ele é necessitado e condicionado por impulsos naturais. Não despertou ainda para os valores universais da razão. Não se posicionou reflexamente ante o sentido da vida. Não assumiu a própria responsabilidade a este respeito. Então, nele, a consciência moral não desabrochou no sentido próprio. Ele pode saber, não é pela, digamos, o contexto social dele, isso é bom, isso é mal, mas não foi ele não percebeu isso por si mesmo. Mesmo que saiba, não é, que isso é bom e aquilo é mal, conforme os critérios que lhe são transmitidos, mesmo que evite até o mal e pratique o bem, agindo corretamente, por qualquer outro motivo que não seja a sua experiência e convicção pessoal do valor ético, ele permanece na inconsciência moral propriamente. Dá para ver? Então, isso é o fundamento, não é? A essência do estágio ético é essa escolha. E que tipo de escolha é? Nós dizemos é escolher a liberdade. É possível escolher expressamente o estilo hedonístico de vida, uma vida ditada pelo egoísmo, mas só para quem já penetrou de algum modo na esfera ética. Então, quem já está no horizonte do bem e do mal, já percebeu, ele pode voltar para o estágio hedonístico. Mas quem nunca percebeu, então é amoral, como nós dissemos da outra vez. Né? Nesse caso, então, de voltar para o estágio hedonista, trata-se de uma decisão negativa em diferentes graus. Ou a recaída de cheio, não é? Totalmente voltei, não é? Para o estágio anterior, ou um recuo apenas parcial e relativo, como incoerência, não é? Em relação a valores que ainda continuam sendo desejados idealmente, mas foram excluídos em certas ocasiões na realidade. Outra situação é a retração e revogação pura e simples da opção pelo bem. Então, a atitude de voltar para trás significa escolher, não escolher, voltando para a decisão própria, a indiferença do estágio hedonístico
que é uma opção ética mais negativa, quem volta, não é? Nesse sentido, passar ao estágio ético significa libertar-se do regime de necessidade natural para a liberdade. Libertar-se para a liberdade. Escolher a si mesmo. Não o seu eu imediato, mas o seu si mesmo essencial, de alcance transcendente, aberto aos valores universais e eternos. Portanto, escolher a si mesmo é escolher entre o bem e o mal, e assim é já escolher o bem, porque é escolher passar à esfera ética, ser responsável, guiando-se pelos valores superiores da razão e arcando com riscos da existência, quer dizer, de ganhar ou perder a vida verdadeira. Não se trata de escolher o que nós já somos por natureza. Implica uma transformação, passar do imediatismo à responsabilidade, da irreflexão à consciência própria, da necessidade à liberdade, do instante ao durável, do viver entre possibilidades, não é? A assumir a realidade dos compromissos e tarefas da vida real. Passar da multiplicidade dispersiva à personalidade centrada. Muitos autores, por exemplo, Paul Ricoeur, também o padre Vaz, então, usam para esta distinção os termos latinos idem, a identidade natural, idem significa mesmo, e ipse, significa próprio, a identidade pessoal. Não é que a pessoa se torne livre com esse passo, é com a escolha que ela surge como pessoa. O que ela já era resumia-se na mera individualidade imediata. O que começa a ser pessoa com a evolução, ou a ser, é a personalidade no seu valor absoluto. Não é o caso de uma escolha livre, como qualquer outra, entre dois bens, duas coisas. Eu prefiro dar uma esmola ou eu prefiro dar um passeio, não é, com aquele dinheiro. Isso pode ser uma escolha livre, não é? Entre dois objetos, mas não é essa a escolha fundamental. A escolha fundamental é, como nós dissemos, é escolher a liberdade ou não escolher a liberdade, não entrar nesse nível da liberdade. Dá para entender? Essa que é essa escolha que caracteriza o estágio ético. É anterior às outras escolhas entre bens, entre objetos. Aqui é escolher a própria liberdade, é ser, tornar-se agindo de acordo com as possibilidades da razão, que a razão aparece, apresenta como melhores, como mais fácil. Ou seja, eu posso escolher dar uma esmola e ser livre, mas também posso escolher fazer um passeio e ser livre. Ser livre e até ser bom também, pode ser que naquele momento, dentro das circunstâncias, o passeio seja plenamente justificado, não é? Pode ser. Então, eu sou livre, escolhendo aí. Então, mas por que eu sou livre? Porque eu escolhi a liberdade. Essa que é a escolha fundamental. Está dando para ver? O eu que já é como natureza, o eu então nasce como liberdade. O idem se torna ipse também. Não é? O mesmo, eu sou sempre o mesmo, se torna eu próprio, eu sou eu próprio. Pode dizer eu mesmo também em português, mas no sentido de, digamos, de marcar a minha escolha. Então agora nós podemos passar para
para as características do estágio ético. De novo, não sei, estou achando que a coisa está mais morta um pouco, ou acho que vocês estão acompanhando, está dando já? Está bem assim? Então, nós vamos definir o estágio ético à luz de 3 contraposições entre ele e o estágio hedonístico. A primeira é a universalidade da razão versus, não é, a particularidade da sensação. A segunda, a norma do dever versus a arbitrariedade dos desejos. E a terceira, a unificação da personalidade versus a dispersão individualista. Não é? Então, são essas três, com essas 3 características, dizemos qual é a fonte, não é? A raiz do estágio ético, que é o escolher a liberdade, a escolha, mas agora vamos ver as suas características mais especificamente. Então, em primeiro lugar, o ser humano não é só razão, o espírito, mas é essa dimensão que o distingue e o especifica e, portanto, integra, unifica o seu ser. Como já apontava a definição tradicional, qual é a definição tradicional do ser humano? Animal racional, mas, traduzindo mais estritamente, é um ser vivo dotado de razão e, portanto, também de fala. Não é? Logos, em grego, tem os 2 sentidos. Não é? Um ser vivo, vivente. Isso é que é o ser humano. No estágio ético, a pessoa já não se compreende a partir do que não é ela mesma. O que não é ela mesma, na sua especificidade, é um mero ser vivo. Até a palavra animal viria com mais força, não é? Mas animal em grego, em latim, significa animado, um ser vivo, não é? Um ser animado, que tem vida. Então, ela vai se definir e vai se compreender daquilo que constitui a sua originalidade humana. Ser racional significa aqui reconhecer o aspecto transitório da realidade empírica, descobrindo na interioridade da consciência valores consistentes, bens, não é, objetos de desejo que são consistentes e não passageiros completamente, sobre os quais é possível construir uma personalidade sólida. O bem, segundo a razão, torna-se então o valor supremo que dá sentido à vida e é traduzido em vários ideais de justiça, honestidade, respeito pelo outro, já dissemos, não é? Autocontrole e assim por diante, lealdade, solidariedade. No contexto cristão, ainda hoje, a descoberta desses valores coincide para muitas pessoas com o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Então, em Jesus, a pessoa que descobre esses valores vê que ele encarna o ideal de uma existência autêntica, generosa, pela qual um jovem, por exemplo, ou qualquer pessoa, qualquer de nós, em certas condições se sente atraído como um modelo, não é? Um ideal que encarna aqueles valores. Torna-se a revelação, portanto, da beleza de um mundo novo, capaz de comunicar a verdadeira alegria. A vida, os gestos, as palavras de Cristo apresentam-no, já dissemos, como um modelo a ser seguido e imitado. Então, isso seria a primeira aspecto desse primeiro traço. Esse primeiro traço mostra, então, a atração, a descoberta dos valores universais. Mas
A adesão a tais valores supõe um combate, a libertação do apego aos bens particulares que continua. O prazer, o desejo daqueles bens continua presente no ser humano. Eles não cessam de atrair, em outro nível, os que despertaram para aquilo que constitui o verdadeiro bem e a sua felicidade. Sabemos que não se vencem todas as batalhas, mesmo que permaneça a esperança da vitória crescente final, uma esperança, mas a pessoa está sempre a caminho. Os apegos, nem sempre perfeitamente superados, provocam repetidas incoerências. Aristóteles tem aqui uma observação interessante a respeito de 4 situações em que a pessoa, no campo moral, no estágio ético, pode estar. A primeira é a que ele chama a situação do virtuoso. O que quer dizer virtuoso para Aristóteles? Que tem a virtude. Então, é aquele que se identificou de tal modo com os valores morais, através de um hábito alcançado na fidelidade às suas buscas, aos seus propósitos, que essa adesão plena e espontânea, plena, se for a última, no último grau, se tornou como que sua segunda natureza. Então, ele gosta de fazer o bem. Isso é o virtuoso para Aristóteles. É aquele que faz o bem por gosto, não por causa do gosto, mas com gosto melhor, com gosto. Dá para entender, não é? Então, nas várias áreas, talvez são várias dimensões da existência humana, ele pode, numa área, ter adquirido aquela sintonia maior e não outra. Então, o termo virtude, areté, para os gregos não tem a conotação voluntarista que adquiriu posteriormente. Significa a excelência da vida, uma vida excelente em várias dimensões, ou em todas as dimensões, se for o caso. Não é? O virtuoso faz o bem, como já disse, não por dever, mas com prazer. Não por obrigado, não é? Por sua razão, não, isso é o céu, eu tenho de fazer isso. Não, ele faz espontaneamente com prazer, porque adquiriu esse hábito. Em segundo lugar, nós temos, são 4 tipos que Aristóteles descreve. O segundo é o vicioso. Então, o que quer dizer? O vicioso é o contrário. É aquele que está em sintonia completa com o mal moral, com os impulsos espontâneos, que não segue a razão, numa adesão plena, não é? Acostumou-se de tal modo a praticar o mal, digamos, que já não encontra em sua consciência nenhuma resistência aos seus apelos e solicitações. Aquilo é o espontâneo para ele, já não tem resistência nenhuma, não é? Esse é o vicioso, está completamente envolvido, não é, com aquele estilo de vida. Ainda 2 tipos intermédios, segundo Aristóteles, que ele denomina continente e incontinente. Nós vamos explicar porque tem essas palavras, não é? São mais palavras latinas, mas traduzindo o grego de Aristóteles. O primeiro, o continente, é aquele que consegue, com esforço, conter os impulsos desregrados. Faz o bem na medida em que a razão vence a batalha contra as paixões, enquanto elas atraem para o prazer egoísta. Então esse é o continente. Nós somos muitas vezes continentes, não é? Talvez algumas vezes já estamos chegando ao virtuoso, mas é difícil, não é outro. Bom, deu para entender, né? E depois vem o incontinente. O que quer dizer? O incontinente é aquele que luta para fazer o bem, mas acaba vencido pela paixão e fixado no bem egoísta.
Deu para entender, né? Então, que com isso se exprime um pouco essa luta. Agora, o segundo ponto característico do estágio ético, nós definimos a norma do dever versus a arbitrariedade dos desejos. Então, nós temos de distinguir aqui bem e dever. O segundo elemento, portanto, é a adesão ao dever, a obediência às regras e normas de comportamento, superando a arbitrariedade dos desejos. Mas há aqui uma diferença de perspectivas entre dois grandes pensadores, Aristóteles e Kant. Para o primeiro, como ficou claro no que nós dissemos anteriormente, o bem precede o dever. O que quer dizer o bem precede o dever? Algo deve ser feito porque é bom. Para Kant, ao invés, algo é bom porque deve ser feito. A obrigação, o dever precede o bem constitutivo da coisa. Não que para Kant não haja o bem, tá? Mas o primeiro é a obrigação que vem da razão que se impõe ao ser humano. O dever pelo dever, o imperativo categórico, é o determinante do valor moral da ação, para Kant. Mesmo que tenha precedência, o bem, como é normativo no campo moral. Então, entre o bem e o dever, o bem tem precedência. Mas isso não quer dizer que o bem exclui o dever. Não, se trata de saber qual é o primeiro. O bem implica o dever para Aristóteles e o dever implica o bem para Kant. Mas qual é o que constitui formalmente, não é? O primeiro. Então, trata-se de uma experiência humana fundamental. Percebemos naturalmente que a inclinação espontânea a satisfazer os desejos imediatos está subordinada aos ditames do bem segundo a razão. Não nos referimos a obrigações assumidas simplesmente enquanto postas de fora, esses deveres, não é? Com essas normas, impostas de fora pela sociedade, nem as atitudes de uma consciência infantil determinadas pelo medo das consequências de seus atos. Não se trata de ser escravo do dever, submetendo-se a algo exterior, a mim mesmo, a minha pessoa. Tampouco tem valor hábitos automáticos, ou tem pleno valor, exercidos sem a suficiente personalização, sem a motivação autêntica. O dever verdadeiro consiste na fidelidade a si mesmo, ao seu eu profundo, à sua consciência, aberta para a universalidade da verdade e do bem. A pessoa é chamada a conformar-se com esses princípios morais que ela descobre em si mesmo. Claro que muitas vezes essa descoberta é ocasionada, provocada pelo que é dito, digamos, no meu ambiente, mas se trata de identificar em si mesmo esses valores. Então, ali é que existe a consciência moral adulta, digamos. Então, a construção da própria personalidade, para quem percebe isso, torna-se uma tarefa para o indivíduo. Ele busca a coincidência concreta entre o individual, que ele é, e o universal, que são esses valores, esses ideais, assim por diante. A aceitação dos valores torna-se a expressão da personalidade no que ela tem. Então, a personalidade humana é individuada, não é? Está no meio de muitas situações que mudam, mas ela tem um elemento eterno, quer dizer, que permanece e transcendente. São esses valores que ela procura realizar a seu modo, enquanto possível, e assim por diante.
querer ser justo, ou bom, ou honesto, ou virtuoso, ter esse objetivo é então, nesse estágio ético, aquilo que dá sentido à vida, comanda suas iniciativas, atitudes e decisões. Para Kierkegaard, agora aqui ele coloca os modelos, não é? Qual é esse modelo que ele coloca da vida ética entre Sócrates, não é? Já ouviram falar, não é? Não só de Sócrates, mas também do seu discurso, digamos, seja na sua defesa pública, seja na conversa com seus amigos, quando já tinha estava para tomar a cicuta, o veneno, que era digamos, como é que se chama, vai morrer enforcado, como é que se chama, Pena de morte. Não, era um instrumento da sua pena, era a sua pena. A pena era beber aquele veneno, não é? Há maneiras. A pena de morte, mas através de tomar o veneno. Era uma maneira suave até, não é? De morrer. Seria aos poucos, não é? Mas morrer nunca é suave, não é? Muito bem. Que o veneno não dava convulsões, pelo menos pela descrição ele foi se apagando, não é? Bom, mas então, isso é só. Agora, Kierkegaard acrescenta aqui algo importante, e o aspecto social do dever. Nós dizemos que o dever autêntico vem de mim mesmo, da minha autocompreensão, mas ele tem uma dimensão social. Quer dizer, a personalização não afeta o respeito aos deveres cidadãos, às normas do direito positivo. Pelo contrário, leva a conciliar a autodeterminação com os compromissos sociais, não por submissão, ou por medo, mas com liberdade e por convicção. A objetividade da visão racional procura adaptar-se às situações reais em que cada um vive no seu grupo humano, com suas peculiaridades e com suas limitações. Seguir as regras meramente positivas, como se diz, positivo aqui é o distinto daquilo que pertence já à natureza humana, portanto vale sempre para todos. Não é? São as leis positivas declaradas por um Estado, etc. Por exemplo, as leis do trânsito, não é? A regra do trânsito, pagamento de impostos, não é? Então, podia ser. Então, pela direita ou pela esquerda, a mão, não é? Por que é pela direita? Podia ser pela esquerda, não é? A mão. Mas você é levado moralmente por respeito pela sociedade, pelos outros, a seguir a lei que diz que vá pela direita. Dá para entender, não é? E assim por diante. É um dever moral. Então, agora o terceiro ponto que caracteriza, que horas já são? Ainda tem um tempinho, não é? Então, o terceiro ponto é a unificação da personalidade, as características, não é? Que nós dissemos, a primeira, a razão e as satisfações, não é? Segundo, o bem e o dever. Agora, a unificação da personalidade versus a dispersão individualista. Então, essa terceira característica significa que, em vez do instante passageiro, do presente efêmero, da busca frívola, da novidade, a adesão ao bem acarreta consigo a duração no tempo, resultante do compromisso. Importa perseverança, constância na observância dos propósitos,
mediante a repetição de atos, não é? Naquela linha, não automática, mas livre e motivada pelo valor que eu percebo naqueles atos. Neste sentido, esse estágio confere uma seriedade à existência, onde o hedonista vê possibilidades de gozo, a pessoa ética divisa tarefas que me são dadas ou que me são propostas. Responsabilidades, não porém responsabilidades pesadas, mesmo que muitas vezes exigentes, mas não pesadas porque são assumidas, não é, com convicção, com garra ou mesmo com empolgação. Os estados de ânimo voláteis, os objetivos volúveis, excêntricos, são superados. Dá-se assim a integração crescente da personalidade fundada no interior da consciência, como um escolher a si mesmo como sua tarefa. Minha tarefa é construir a minha personalidade autêntica. Então, uma tarefa que ordena e unifica todos os demais projetos que eu vou tendo ao longo da minha vida. Kierkegaard propõe um matrimônio que ele mesmo não se julgou capaz de assumir. Ele teve um noivado longo, mas achou que, não sei bem aí todos os pormenores, né? Ele acabou, digamos, abandonando o noivado e vivendo sozinho, não é? Porque achou que não ia dar tudo que deveria dar se casando, provavelmente mais ou menos nesse sentido, não é? Dá para entender, não é? Então ele propõe o matrimônio, não é, como a expressão por excelência da dimensão ética. Por quê? Porque integra a vida pessoal em uma norma social. Então, você é casado com aquela pessoa num grupo social porque foi reconhecido assim. Não, às vezes não se percebe nem isso, embora existe o civil, não é? O casamento civil, mas, quer dizer, foi um compromisso pessoal, mas diante também da sociedade. Por isso que ele acha que é algo muito significativo. Dá para entender, não é? Então, para ele, o esposo é o antípoda do sedutor. Se lembram do sedutor? O sedutor é que não está comprometido com nada, vai passando de uma para outra, de um para outro, não é? A sedutora, seu verbo, não é? Mas, em todo caso, é isso que ele apresenta, não é? Agora, concluindo essa parte importante, que foram as características do Estado, é preciso fazer uma nota, explicar alguma coisa, que nessas considerações todas que nós fizemos até agora, foi pressuposto, sem maiores aprofundamentos, e extrapolaria, que é uma questão muito fundamental, muito séria, mas nós não podemos tratar aqui, mas foi pressuposto que o caráter universal e absoluto do bem moral. Hoje em dia isso está muito questionado. Agora é importante entender bem o que é que significa esse caráter absoluto do bem moral. Como disse, essa posição com frequência é contestada pela mentalidade hipermoderna e pelas teorias relativistas e subjetivistas da própria ética, de muitos filósofos atuais, não é, que acompanham e exprimem essa mentalidade. É verdade, isso é que é importante compreender, que esse absoluto e universal está encarnado historicamente na particularidade das diversas culturas. Então não é o mesmo em todas as épocas, em todos os lugares.
ou em todas as pessoas hoje, não é? Mas, segundo a nossa opinião, que já pressupõe também, sem perder o seu caráter normativo. O bem, então, o bem está encarnado, diferenciado de certa maneira, mas não perde o aspecto normativo. Então, há diferenças entre o que é julgado moralmente bom ou mal em diferentes culturas e hoje na apreciação de muitos indivíduos. Mas todo ser humano, me parece, compreende, por exemplo, que prejudicar o próximo é contra a sua consciência, a sua dignidade humana. Não só a dignidade do outro, mas a dignidade de quem prejudica. Será que nós podemos admitir isso? Que prejudicar o próximo, fazer mal ao próximo, isso repugna ao ser humano na sua consciência, embora acontece continuamente. Mas quem tem consciência percebe que isso é mal. Mas nem todos concordam sempre no julgamento concreto daquilo que é prejudicial e destrutivo. Então, às vezes, para alguns é prejudicial, não é? Então, o quê? Hein? Do doce. O doce? Comer uma coisa. Não, isso é prejudicial fisicamente. Aqui nós estamos falando de prejudicial moralmente. Então, por exemplo, não é? Não deixar o idoso abandonado. Na nossa cultura, eu acho que é considerado mais ou menos prejudicial, não é? Deve ser negativo. Mas você imagina uma tribo nômade, talvez ainda exista algumas, existiram, não é? Que eles vão naquele. Então chega um momento que aquele idoso já não pode mais continuar. Então o que é que eles fazem? Acham que é o certo. Então colocam o idoso embaixo de uma árvore, deixam um copo d'água, uma garrafa d'água, ou uma garrafa de e vão embora, porque eles, dentro daquelas circunstâncias, eles estão respeitando daquela maneira. Deu para entender? Mas a ideia de que é necessário respeitar o outro, não, isso parece que todo ser humano, de alguma maneira, admite. Mas as circunstâncias podem ser diferentes e levar a normas concretas ou a maneiras concretas diferentes de proceder. E outros fatores como nossa sociedade? Muitas coisas são diferentes. Prejudicar o outro não é moral. Isso. Mas o que é prejudicar o outro instrumentalmente é o que há divergências. É isso que o senhor é o que há divergências. Há divergências sobre concretizar. Instrumentalizar Isso, instrumentalizar. Você prejudicar o outro, nós sabemos que não. Isso. Mas está para dizer que é normativo. Então, depois, para nós é normativo não deixar o idoso abandonado. E para ele era normativo, era o certo, o melhor que eles viam era deixar ali. Dá para entender? E aceitar cada um vai. Também aceitar isso é diferente. Aceitar já é diferente. Nós sempre vocês têm que distinguir. Primeiro, compreender. Que se diz sim ou não sem ter compreendido é burrice, não é? Mas se compreende, depois ainda pode julgar. É um segundo nível da nossa inteligência. Conforme o tempo também. Hein? Conforme o tempo. O tempo? Que tempo? Não, por exemplo. Na história humana? Na história. Mudou na história humana, claro. Mesmo na nossa sociedade, Muda, pode mudar, mas tem de ver que essa mudança vem de uma autêntica consciência moral ou vem de interesses egoístas, não é? Pode ser, não é? Por exemplo, Então, interesses egoístas estão presentes na nossa sociedade, mas se eles se impõem,
não é como o normal, certo? É uma norma, é uma lei não moral. Pode ser uma lei não necessária. Também as leis positivas podem ser também imorais, no interesse de um grupo social que impõe aos outros. Né? É o caso da escravidão, a questão do moral. Qual é? A escravidão. A escravidão. Ou seja, não era considerada para alguns como prejudicar o outro. Isso, por isso. Mas depois... Foi aparecendo isso, foi emergindo essa consciência, não é? Mas não era, tem muitas coisas. Não era a moral, só um determinado grupo que achava que não era a moral. O outro grupo nem pensava, o outro subjugado nem pensava. Por isso, mas eles não faziam parte, quer dizer, certas. Claro que aqui no Brasil, praticamente, dificilmente se considerou, já nessa época, não é? Moral. Mas na antiguidade, Aristóteles justifica, talvez um erro dele, diz que tem pessoas que não têm condições de ser livres. Então pode ser mais. Foi a análise que ele fez, talvez já um pouco para justificar alguma coisa injustificável também naquele tempo. Mas então ele faz essa. Entende, não é? Se a gente for pensar por esse lado da escravidão, a maneira como a escravidão ela se apresenta hoje em dia é bem diferente da maneira que ela se apresentava antigamente. Hoje a pessoa ela contrai dívidas. Antigamente, quando a pessoa contraía dívidas, ela era escravizada pelo credor. Hoje em dia, ela é escravizada pelo credor, mas de outra forma, porque ela vai ter que trabalhar para suster aquelas dívidas que ela está pagando. São várias maneiras que podem ser injustas, não é? De várias maneiras. Mas então, são coisas difíceis, às vezes, a discussão sobre várias dessas coisas. Não é? Mas o que eu queria dizer é que o caráter normativo do bem pode ser discutível, mesmo hoje, em muitas coisas, não é? Mas quando fica claro, para quem fica claro, ele quer dizer, se aquilo é o bem, de verdade, é obrigatório, por assim dizer, não posso fazer o contrário. Não é? É isso que a minha consciência, a minha razão me leva a fazer o bem, embora com todas as circunstâncias específicas, o bem indivíduo único, não é? Quer dizer, o singular já é mais complexo. Agora, por exemplo, tem uma questão importante que dentro da igreja mesmo, o Papa está suscitando, não é? Dizendo e mostrando que isso já é tradição da igreja, mas que perdeu-se um pouco no racionalismo moderno. Parece que o moderno foi tudo. Então a tradição é que as normas têm de se aplicar no discernimento de cada situação. Não são simplesmente caídas assim iguais para todos. Não é? Depende da norma e da situação, mas tem muitos casos em que é importante esse discernimento. Não é? Eu ia voltar ao exemplo dado do velhinho, que na tribo nome, para dizer que deixá-lo ali é o bem daquela tribo, diferentemente de que, por exemplo, eliminá-lo de uma outra forma, por isso, diferentemente de tentar carregá-lo, seria o mal, tentar carregá-lo, eles não faziam por mal, mas viram que não era o melhor, acharam que não era o melhor. Quer dizer, o bem está no gesto que eles fazem. Então, e o contrário pode ser mal para eles, não é? Dá para entender, não é? Mas isso não é o assunto aqui, nem que trata nesse contexto, mas pressupõe, senão tudo que nós dissemos sobre o estágio ético fica no ar. Não é isso? Se você não admite que existe normas, valores universais, morais, não é? Mas o moral aí não é uma coisa. O moral é aquilo que significa, que leva à realização plena do ser humano. Isso que é o bom. O bom é aquilo que é bom para o ser humano. Agora, o que é o ser humano, aí
tem várias discussões. E quais são os meios para aquele valor final ser introduzido, não é? Ou ser realizado, também pode haver discussão. Mas o ético não é uma coisa, um dever que vem, por assim dizer, pesar sobre o homem, mas ao contrário. O ético vem o bem, como Aristóteles pensa, por isso que ele é a pessoa que gosta daquilo, por quê? Porque aquilo é o bem verdadeiro e ela foi desenvolvendo em si essa sintonia com o seu bem verdadeiro. Se for, supondo que é o bem verdadeiro. Né? Bom, então deu para entender. Então ainda tem quantos minutos? Agora nós temos ainda 2 partes, não é? 2,5. Então, podemos... Querem parar já? Então, a integração tem 3 partes, não é? Mas a integração do hedonístico no ético, talvez a gente possa ainda falar rapidamente. Vocês estão com pressa? Ou... Pode falar. Você tem obrigação, né? Boa noite. Isso. Então, a integração do hedonístico, ou melhor, a interação, não é, das 2 dimensões. Nós falamos no início, na introdução, no início, que essas etapas não são meramente sucessivas, no sentido que quando surge uma, a outra acaba. São dimensões, por assim dizer, embora tenha uma continuidade, uma sucessibilidade, mas são dimensões que pertencem a todo ser humano, de alguma maneira. Não é? Então, essa interação se dá de 2 maneiras, positiva ou negativa no estágio ético. Então, no estágio anterior, hedonístico, as outras dimensões não emergiram ainda. Mas aqui já houve, a dimensão hedonística está presente, mas foi superada, por assim dizer, foi integrada numa dimensão ética. E como é que isso, se foi integrado, é o positivo. Se continuou em contraste, então é negativo. Não é? Então, a integração significa que a dimensão hedonista da estrutura humana não é anulada, mas revive nele com novo vigor. Certamente ela está subordinada ao novo padrão que determina a configuração da personalidade, que não é mais o prazer, mas é o bem. O bem moral, o bem de segunda razão, digamos. Entretanto, o impulso do desejo, da paixão, que é o próprio desejo e procurar o agradável, o agrado da paixão, é essencial para a plena autenticidade da vida ética. Sem o estímulo da afetividade, de motivações atraentes, o esforço de adesão aos valores racionais torna-se insuficiente para manter o dinamismo da autoconstrução. Só eu quero, porque eu vi que era isso, etc. Se não tiver um afeto, uma afeição, uma sintonia, então aquilo fica raquítico. A vida ética fica raquítica se não houver motivações que me atraem, que eu vejo, que eu gosto, que eu quero, né, nesse sentido. Então, por exemplo, a afeição da mãe pelo filho, ou pela filha, não é? Pelos filhos. Então, a afeição da mãe pelos filhos, existe um prazer, se quiser chamar, não é? Mas esse prazer, então, é que uma motivação afetiva, ele ama de verdade, não só quer bem aqui, quer o bem, mas quer bem. Dá para distinguir entre querer o bem e querer bem. O querer bem em português tem essa diferença, é a dimensão afetiva. Não é? Então, aquele querer bem sustenta muitas situações custosas, digamos, para a mãe, porque está
digamos, animada pelo gosto, não é? Pelo querer bem, pela afeição disso. Então, a interiorização do desejo e do prazer numa simbiose com os valores morais pode, por exemplo, explica que o erotismo de uma vida sexual animada pelo amor recíproco, ainda que sujeito, esse erotismo é sujeito a um equilíbrio delicado, mas é fator de crescimento humano. Não é? Se os esposos não só querem o bem um do outro e fazem alguma coisa pelo outro, mas sentem gosto naquilo que estão fazendo. Isso é positivo, dá muito mais força à vida conjugal, por exemplo. É verdade, me parece, não é nesse sentido, né? Então, é aí a força da paixão, do gosto, não é? Do afeto, sustentando a razão. A razão vê, eu tenho de tratar bem, etc., mas se existe, como já dissemos com Aristóteles, não é? O virtuoso, não é? Então, isso, basta isso então, basta. E a desintegração, então, é o contrário, não é? A desintegração entre o ético e o hedonístico, os dois elementos, então, se contrariam, então isso desintegra a vida ética. Se o primeiro combate contínuo, a vida ética fica mais difícil, não é? Se o combate, a força do hedonismo está muito violenta, então é difícil manter, não é, o querer racional. Então, ou então acaba dissociando completamente e a pessoa, então, a recaída no estado hedonístico, não é? Então, só isso, basta essas poucas palavras, mas temos ainda muito importante esses dois últimos estágios, digamos, dois últimos tópicos, não é? Na nossa exposição, ficam para outra vez. Mas não sei se hoje ficou mais complicado, mais difícil de acompanhar, ou deu para prestar atenção, valeu a pena, mais ou menos, essas explicações. Então,